Hello, how are you? Tudo bem? Então, vamos lá começar a nossa aula de inglês. Nossa aula de inglês de hoje vai ser sobre um assunto que nós iremos ver ao longo dos anos, tanto esse ano quanto o próximo, como depois, porque é um assunto bem importante nós sabermos em inglês, que é o verb to be, certo? Mas o que é o verb to be? O verbo to be nada mais é do que o verbo ser ou estar, certo? Ou seja, quando eu falo em português, eu sou Daiane, esse sou já é o meu verbo to be, está dizendo quem eu sou. Eu sou Daiane, certo? Então, o verbo to be é para dizer o que você é, quem você é, como você está. Então, é basicamente isso. Aí não tem nenhum bicho de sete cabeças, é bem simples. Só é você sempre pensar assim que o verbo to be é para dizer como você está, o que você é, certo? Que aí você vai conseguir absorver melhor. E aí nós vamos ver esse verbo to be no tempo presente, certo? Tempo presente é algo que está ocorrendo neste momento, certo? Nós não vamos ver o verbo to be no passado ou no futuro, é no presente. E no presente nós temos três formas desse verbo to be, que é am, are ou is. Mas por que tem essas formas? Pelo fato, igual no português, como quando a gente fala, eu poderia falar assim, vocês estudantes? Não, né? O correto gramaticalmente seria, vocês são estudantes. Então, por isso que tem essas formazinhas, é para ver qual que se adequa ao nosso pronome pessoal. Pronome pessoal, abrindo parênteses, é aquilo que a gente chama no português o eu, você, nós, elas, certo? No inglês também tem, que é I, you, he, she, it, e assim vai. Vou mostrar depois. E aí, como eu falei para vocês, temos o tempo presente, né, do verb to be, e nós temos essas três formazinhas. Vamos ler esses diálogos que tá aqui, tá? O primeiro diálogo, essa menina do casaquinho rosa, ela fala, I'm a little girl, and I have a little rabbit, it's white. Ou seja, eu sou uma garotinha e eu tenho um coelhinho, ele é branco. Vocês estão vendo que tem uma parte aí que está mais escurinho, em negrito? Então, isso é significando que é o verb to be. Eu sou uma garotinha. Ele é branco, certo? E aí nós temos depois o outro diálogo. I'm a little girl too. And I have two little dogs. They're white and brown. Eu sou uma garotinha também. E eu tenho dois cachorrinhos. Eles são branco e marrom. Ou seja, temos também ela aí dizendo eu sou, eles são. Então, ó, o nosso verbo to be aí. E nós temos, por último, it's a bird. It é um pronome neutro, usado para coisas, animais e plantas. Ou seja, esse it, ele quer dizer it's a bird, ele é um pássaro. Certo? Então, quando a gente vê esse pronome it, a gente tem que lembrar que ele só é utilizado para coisas, animais ou plantas. Nesse caso aí é um pássaro. Então, eu tive que colocar o it. Eu não poderia dizer she is a bird, ela é um pássaro. He is a bird, ele é um pássaro. Não poderia dizer assim, porque para coisas, animais ou plantas a gente utiliza esse pronome, que é o it. Vamos ver aqui, ó. Nós temos present tense, tempo presente, que é o que nós estamos estudando, né? O tempo presente do verbo to be. E aí nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, nessa primeira parte, I, you, he, she, it, we, you, they, pessoal, nós estamos nos referindo a um pronome pessoal, tá? Quer dizer, tem aí a tradução, ó, inclusive entre parênteses. Eu, você, ele, na sequência. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, no caso, ele, ela, certo? Para coisas, animais e plantas. We, nós, you, vocês, they, eles. Então, nós temos aí, pessoal, em seguida o nosso verbo to be, né? Que são as três formazinhas que eu falei lá no início para vocês. Am, que só utilizamos com o pronome pessoal I. Então, sempre vai ser I am, para dizer eu sou, eu estou.
certo? O are, a gente vai utilizar com o you, certo? Para dizer você é, você está. E o he, she e it, a gente vai utilizar na formazinha is, tá? Aí fica assim, ó, he is, fica ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele, ela é, ele, ela está, ok? We are, nós vamos utilizar esses três últimos, que são os plurais, sempre com o are, tá, pessoal? Não esqueçam, plural vai ser are, então sempre vai ser we are, para dizer nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles são, eles estão, elas são, certo? Prestem atenção que nós temos dois you are. Aí vocês vão me perguntar, mas qual é a diferença desse you? Porque um tá no singular, o outro tá no plural, mas é a mesma coisa. Então, não é igual no português, que a gente sabe a diferença do você, que é só uma pessoa, né? E vocês, que é mais de uma. Tem um Szinho no final. No inglês, a gente não diferencia assim. A gente diferencia pelo contexto, certo? Então, dependendo da frase, que é o complemento do restante da frase, aí a gente vai saber se tá no plural ou no singular. Mas o you, ele não muda, ok? E aí, nós temos as formas abreviadas, short form. Por quê? Nós temos a forma abreviada. Isso quer dizer o quê? Quando vocês estão numa conversa no WhatsApp que falam P e um Q, não é abreviação de porquê? Então, essa abreviação nós temos também no inglês, que é nós utilizamos essa forma abreviada numa situação mais informal, conversando com um amigo, no dia a dia, certo? Mas quando for bem formal, uma reunião, uma redação, aí a gente vai utilizar a forma completinha, sem ser abreviada, o I am, you are, certo? E aí, não estranhe quando vocês veem essas formas abreviadas. É a mesma coisa que essa forma que a gente acabou de ver, tá? É só porque está abreviada. Então, ó, fica o I am, fica I'm. You are, fica your. He is, fica his. She is, fica she's. It is, fica its. We are, fica we're. You are, fica your. They are, fica their. Ok? E não esqueçam do pronome pessoal it, porque no português a gente tem muito costume de falar assim, a gente tem muito costume de dizer assim, é um menino, é alguma coisa. No inglês é sempre necessário a gente colocar o pronome pessoal na frente, tá? Então sempre vai ter esse pronome pessoal na frente. Por exemplo, it's a bird, ele ou ela é um pássaro, certo? Então, a gente vai utilizar he, she para animal não, tá, gente? Nem para plantas e nem para alguma coisa assim. He, she é só para pessoas, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui na nossa aula. A atividade vocês deverão fazer, tá bom? Então, beijo para vocês.